Nós sabemos, Pai, que ele buscou a tua palavra, que ele estudou a tua palavra, mas que o fluir seja teu. Teu é o querer, escreveu o próprio Paulo aos Filipenses. Teu é o realizar. Então faça conforme a tua vontade. Conecta ele, Senhor, ao infinito oceano de graça e misericórdia, e que possa derramar sobre a tua igreja aquilo que está no teu coração, depois para o coração dele e posteriormente para a tua igreja, para os nossos corações. Fala de maneira poderosa. Nós aprendemos, Pai, o valente, nós aprendemos o nosso adversário, Pai, ladrando a palavra Satanás, Pai, e que essa palavra possa produzir de 30, 60, 100 por 1. Toda distração, todo cansaço, Senhor, todo pensamento acelerado seja agora, Pai, normalizado, e que venha a paz de Deus sobre a tua igreja, sobre os nossos corações, e que os nossos corações estejam aptos, abertos para receber a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é a semente, o nosso coração é a boa terra, e que ela produza de 30, 60, 100 por 1. Em nome de Jesus, se você acredita, diga amém. Amém. Aleluia. Gente, desculpa, nós vamos ter uma cantina depois do culto, em prol da ajuda da igreja, que nós estamos trabalhando em reforma. A cantina vai estar lá fora, vocês ficam à vontade. Pastor Tiago, é contigo. Paz e a graça à igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. O pastor me apresentou, eu sou o pastor Tiago, de Salvador, mas eu estou hoje morando em Jequié. E uma das coisas que a gente ouve muito quando a gente saiu, quando nós saímos de Salvador e falamos que iríamos morar em Jequié, sobre a violência, né? E aí o pessoal, ontem mesmo eu estava em Vitória da Conquista e tinha um tio meu que mudou lá para Vitória da Conquista. E aí ele falou, mas você foi logo para Jequié, uma cidade tão violenta, e eu não consigo ver onde é que está essas afirmações. A gente sabe que tem uma força, uma vontade espiritual de que se estabeleça de fato essa violência na cidade, mas nós entendemos que o Espírito de Deus, ele tem um propósito muito grande nessa cidade. Eu trabalho há alguns anos viajando no interior da Bahia, e Jequié tem uma coisa diferente. O povo de Jequié, a cidade é uma cidade muito quente, né? A gente não está acostumado muito com esse calor que mora em Salvador, né? Vai ter assim, não é? Lá também é muito quente. Mas Jequié é diferente o clima. Mas o povo de Jequié tem uma quintura também diferente. É um povo muito acolhedor. E aí veio minha família toda, veio meu pai, veio minha mãe também junto, aí veio minhas irmãs, agora chegou a minha última irmã, chegou semana passada, está vindo morar também em Jequié. Então assim, como nós estamos hoje aqui com essa palavra sobre paz e santidade, eu quero liberar essa palavra sobre a cidade de Jequié. Essa cidade é uma cidade de paz. Essa cidade é uma cidade de paz. Apesar do diabo estar tentando construir essa imagem aí fora, no Brasil, a respeito de Jequié, nós, como bocas proféticas do Senhor, nós declaramos sobre essa cidade a paz. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês. Dá para fazer? Vamos cantar adorar o Senhor mais uma vez. Quero que você fique de pé, que nós somos gratos a Ele e ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza que Deus, nessa semana, supriu as suas necessidades, supriu as suas carências. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Enquanto os irmãos aqui do louvor estão se preparando, o pastor fez uma oração aqui por mim, a mão do pastor estava pegando fogo, tocha, é profeta mesmo. Eu quero que você coloque a mão na tua cabeça agora, põe a mão na tua cabeça, e repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu trago cativo todos os meus pensamentos diante do teu altar. Eu repreendo todo espírito que foi enviado para me roubar nessa noite, para roubar a tua palavra através de distração. Em nome de Jesus, eu estou aberto a receber aquilo que o Senhor preparou para mim.
capítulo 12, versículo 14, que é o tema dessa celebração, que é a palavra que o Senhor trouxe, a revelação aos pastores desse ministério, para esses dias de festa, de celebração por 13 anos da igreja. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum verá o Senhor. Amém? Se estão de pé, pode sentar. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração e vai falar ao seu coração nessa noite. Essa palavra, ela tem ela tem uma ação igual à ação da cruz de Jesus. Ela tanto fala na horizontal como na vertical. Na horizontal nós entendemos, quando lemos essa palavra, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e algumas traduções dizem, e sem a qual ninguém verá a Deus. Ela nos fala sobre a santificação e a paz nossa, a nossa santificação e a nossa paz. Ela precisa ser manifesta no mundo de tal forma para que o mundo veja o Senhor. Se você, como uma atalaia de Cristo aqui na terra, se você não anda em paz, se você não anda em santidade, você não consegue, ou você não, as pessoas não conseguem ver ao Senhor. No livro de Coríntios, no capítulo de 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha o que Paulo fala nessa palavra, que nós, quando contemplamos o Senhor, nós somos o quê? Espelho. Então, quando você anda em santidade, quando você anda em paz, você reflete a glória de Deus. As pessoas passam a ver a glória de Deus na sua vida. As pessoas passam a ver Deus na sua vida. Eu ouvi uma história de um missionário que ele foi fazer missão numa aldeia indígena na floresta amazônica. E ele, quando foi, há vários anos atrás, que ele chegou lá nessa aldeia, ele ficou um pouco frustrado, porque ele não sabia falar a linguagem dos moradores da aldeia, né, dos índios que moravam ali. Mas ele ficou por um período ali naquela aldeia e ele saiu daquele lugar um pouco frustrado. Voltou para a origem. Passaram alguns anos, outros missionários, eles aprenderam o dialeto daquela tribo e voltaram para aquela tribo para evangelizar. E quando eles começaram a discursar e a falar de Jesus para aquela tribo, o que foi que aconteceu? Os índios começaram a falar: esse Jesus já esteve aqui, esse Jesus passou por aqui. Mas os missionários ficaram curiosos: quando? Não, ele esteve aqui assim, ele andou com a gente, ele fez isso, ele fez aquilo. E quem era que eles entendiam como Jesus? Era aquele missionário que, sem dizer uma palavra naquele dialeto, mas as atitudes, o comportamento, a vida dele, a intimidade dele com Deus, fez com que aqueles índios percebessem que havia algo diferente. E quando eles foram expostos à palavra de Deus, eles entenderam que o comportamento daquele homem era o mesmo comportamento de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos ser a Bíblia. Eu ouvi, talvez até do pastor, a Bíblia que o mundo não leu. Essa palavra. Você tem que ser a Bíblia que o mundo não lê. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que falar, elas têm que ver a diferença. Elas têm que ver Jesus, elas têm que ver a presença de Jesus. Elas têm que ver paz, elas têm que ver santidade. E quando nós falamos desse trecho de paz e santidade, nós falamos disso. Falamos da horizontal. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Se você não for santo, se você não andar em paz, ninguém vai ver Deus. Ninguém vai saber quem é Deus. Porque nós
somos a continuação do ministério de Cristo aqui na terra. E como nós falamos também que essa palavra ela tem uma ação na vertical, ela tem uma ação na vertical, e quando nós estamos dentro dessa dimensão de paz, nós entramos paz e santidade, nós entramos na frequência dos céus, nós entramos na frequência de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, em todas as igrejas dos santos. Nosso Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Então a paz é a comunicação, a santificação é a comunicação do homem com Deus. Quando você anda em paz, quando você anda em santidade, você está alinhado com os céus. Você está no mesmo nível, você está na mesma dimensão de Deus. Você está no mesmo patamar. Você está na mesma atmosfera de Deus. Queridos, a parte do nosso corpo que mais simboliza esse texto que ele está lendo aqui, de paz e santidade, são os nossos pés. Eu cheguei ali na porta, eu escolhi o meu melhor sapato para mim. Quando eu cheguei na porta, eu vi o pastor Pança descalço. Falei, é uma relação forte. Eu não vou ter coragem de subir nesse altar calçado. Aí minha esposa, você vai tirar o sapato? Eu vou tirar o sapato. Parece que Deus já estava trazendo isso ao meu espírito. Queridos, 25% do seu corpo, dos ossos do seu corpo, estão nos seus pés. Cada um dos seus pés tem em torno de 26 ossos. O suporte, a estrutura, o que suporta todo o seu corpo são os seus pés. E olha que interessante, Paulo, ele traz para nós uma luz a respeito de paz, usando nossos pés como referência, como símbolo. 3 textos na palavra do Senhor nos traz luz a importância dos pés, ou esse comparativo que o Senhor faz com os pés, linkando com paz e santidade. Isaías 52, 7 diz assim: como são maravilhosos os pés, como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, que comunicam a todos a paz, que traz as boas notícias, que proclama a salvação e que declara a Sião: o teu Deus reina. O primeiro texto fala sobre os pés, como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. O segundo texto está em Efésios 6, 15, onde Paulo, trazendo para nós a revelação das armaduras de Deus, ele fala o seguinte: calçando os pés com a preparação ou com a proteção do Evangelho da paz. Aí, para mim, o texto mais forte é esse de Romanos 16, 20, que diz assim, a parte, eu vou ler aqui, porque eu separei só uma parte do versículo, mas Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Compara aqui. A palavra não fala que é Jesus que vai pisar, que vai esmagar. Ela fala que é os vossos pés, é o seu pé, é o meu pé. É os nossos pés que esmagam a Satanás. Mas Paulo ele traz essa revelação falando que é o Deus de paz. Contradição, né? A paz esmaga, a paz destroça Satanás. E nós vamos entender um pouco porque lá em Efésios 6, Paulo ele nos ilustra que calçados os pés com o Evangelho da paz. E ele pega a simbologia, ele pega ali o exemplo do soldado romano. Nós vamos entender um pouco o que acontecia, como era essas armaduras
para o soldado romano, fixando unicamente nos pés do soldado. Eles tinham uma sandália, que era chamada de caligai, era um calçado que era usado como instrumento para dar firmeza e um símbolo de prontidão militar. A primeira característica desse tipo de sandália usada pelos soldados romanos eram os cravos na sola da sandália. Essas sandálias eram feitas com um couro bem espesso e eram pregados ali alguns cravos de metal que tinham uma função específica para dar firmeza no solo, pisavam com firmeza, evitava escorregar, aumentava a tração e a segurança para avançar e dava estabilidade para resistir aos ataques. Olha que profundo, queridos. A paz, que é uma arma de guerra do reino espiritual, do reino dos céus, ela dava ao soldado a habilidade para não escorregar, estabilidade para avançar. Ela fazia com que ele tivesse estabilidade também para resistir aos ataques e aumentar a tração. A paz te dá estabilidade. Não sei se você já viu alguém fazendo algo tenso, nervoso, como ele erra. Alguém aqui já fez a prova do Detran, de habilitação? Alguém já fez? Levanta a mão dos habilitados para conhecer. Alguns devem ter passado de primeira porque parece que já nasceram dirigindo, mas outros tiveram algumas dificuldades, porque mesmo sabendo fazer tudo, na prova eles perderam a paz, eles começaram a tremer, eles erraram. Mas você pensa, mas eu sei fazer isso, mas por que eu não estou conseguindo fazer? E quando você não tem paz, você fica instável. A estabilidade, imagina um médico fazendo uma cirurgia sem paz, com a mão, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Como será que ele conseguiria fazer da forma perfeita, usar o bisturi da forma perfeita? Então, a primeira característica das sandálias usadas pelos soldados romanos era essa: era que os escravos ali colocados davam estabilidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela veio e ela vem para te dar estabilidade. O mundo está desabando, o pau está torando, como diz aí fora, mas você tem estabilidade. A segunda característica da sandália era que ela era aberta para respirar e resistir longas marchas. O design aberto evitava bolhas, infecções e desgastes aos pés. Imagina um soldado indo para a batalha com os pés cheios de bolhas, inflamado. Será que ele teria condição de exercer, de focar na batalha em que ele estava inserido, com os pés inflamados? Então, as sandálias elas eram ventiladas, elas tinham abertura para que pudesse ter uma boa ventilação. E essas sandálias com boa ventilação, elas impediam a formação de bolhas, ajudavam nesse processo para não inflamar os pés. Porque ele dizia em paz não inflamar. O mundo está desabando, as pessoas estão criticando você, estão falando mal, mas você está em paz. Porque a sua paz excede todo o entendimento. As pessoas que não entendem, elas falam, o que está fazendo porque não está em paz. Está vindo pressão, está vindo provações e você em paz. Porque a tua paz, ela não deixa você se informar. Ela não deixa você estar no mesmo nível. Lembra que eu falei que quando você anda em paz, você está na conexão do reino? Uma das coisas que o inimigo ele quer fazer conosco é nos trazer para a dimensão dele. Entenda isso. Satanás quer te trazer para a dimensão que ele está. A dimensão da confusão, a dimensão da tribulação. Ele quer trazer você para esse campo, porque nesse campo de batalha ele é vencedor, ele é superior. Mas você como servo, você como guerreiro do Senhor, você tem que entender, eu tenho que guerrear na minha dimensão.
a sua dimensão é a dimensão celestial, a sua dimensão é a dimensão dos céus, e a dimensão dos céus é a dimensão da paz. Então, como eu estou falando, pode vir qualquer contra-ataque, pode vir qualquer afronta, pode vir qualquer mensagem do inferno para te desestabilizar, porque o diabo sabe que quando a bênção está para chegar, ele intensifica o ataque, e os ataques vêm de lugares onde você nem espera, onde você menos espera, porque esses ataques te fazem perder paz. Às vezes é dentro da tua casa, é no seu relacionamento, e você precisa entender: eu não vou ceder, eu não vou para esse campo de batalha, eu não vou perder a minha paz, eu vou me manter em paz. Então a segunda característica era essa da sandália, e a terceira era que a sandália tinha os tirantes que subiam pela canela. As tiras não eram apenas decorativas, elas proporcionavam segurança na caminhada, firmeza no tornozelo, flexibilidade para saltar contra e proteção contra as torções. Queridos, olha que revelação de Deus para a sua vida. As tiras, elas te davam estabilidades para saltar. Tati, por favor, sente. As tiras, que subiam pelas pernas do soldado, elas davam estabilidade ao soldado, para que o soldado pudesse soltar. Queridos, tu já percebeu quantas vezes você não consegue avançar de nível porque você não tem paz? Ainda ontem eu estava conversando com o irmão e ele compartilhando algumas experiências dele, e ele falando, pastor Pança, que ele tinha alguns traumas, ele era muito, ele se achava muito incapaz. Ele falou que ele trabalhou numa empresa onde ele gerava de recursos de venda para a empresa R$500 mil. E aí o líder da empresa, o dono, falou assim: olha, chamou ele no almoço e falou: olha, eu quero colocar você no novo patamar, eu vou aumentar o seu salário e você vai agora gerar R$1 milhão, vai dobrar o valor da sua produção. Foi o que ele fez. Ele no outro dia pediu demissão da empresa. Ele não tinha paz e segurança para saltar um novo nível. Às vezes você tem um projeto, você tem um desafio, você tem um chamado, mas você não sente paz para fazer aquilo. Você não sente paz para avançar. Quanto de Deus está dentro do seu coração? Quantas ideias, estratégias dos céus estão dentro do teu coração para que você possa executar? Mas a insegurança, será que vai dar certo? Você não tem paz para executar. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. O que Deus quer na sua vida, as promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir. Amém. E hoje você vai sair desse lugar numa nova dimensão. Você vai ter paz para executar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Todas as confusões, tribulações que Satanás tem tentado colocar dentro de você para distrair você do foco e impedir você de avançar para um novo nível, elas serão desfeitas pelo poder do nome de Jesus. Aquilo que está amarrando e impedindo você de avançar vai ser desatado em nome do Senhor Jesus nessa noite, e você vai alçar um novo nível. Deus quer te levar a um novo nível. Você precisa de paz. E hoje Deus vai desatar sobre a sua vida essa nova dimensão de paz sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! A quinta característica das sandálias é que ela é uma construção leve para avançar rápido. O exército romano ele dominou o mundo, porque eles conseguiam avançar entre 20 a 30 quilômetros por dia. Imagina um grupo de homens marchando com todo o peso que o exército tem que carregar, caminhando ou marchando 30 quilômetros por dia. Então eles avançaram o mundo, porque eles tinham agilidade, eles tinham velocidade. Entenda, a paz, ela te dá velocidade. Ela te dá velocidade para que você possa avançar e conquistar. Quando você está confuso, quando você está atribulado, quando você está sendo contra-atacado na sua paz, você é paralisado. Você trava, você não avança.
mas a paz ela te dá ousadia para você avançar, para você correr mais rápido. Por isso Deus hoje vai preparar os seus pés para que você possa avançar, para que você possa correr novos níveis, porque aquilo que está tirando a tua paz hoje vai ser desenraizado no teu coração. O Espírito de Deus te traz paz nessa noite. Aleluia! E para finalizar, querido, nesse contexto das sandálias do soldado romano, as sandálias eram armas de ataque também. Como elas tinham cravos, elas eram usadas para esmagar, para pisar os inimigos, para chutar a cara do inimigo. A tua paz, ela é uma ferramenta de Deus, ela é uma arma celestial para desestruturar os projetos de Satanás contra a tua vida. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus fala: eu dou a minha paz, mas não vou como o mundo a dar. A paz que Jesus te dá é uma paz que recebe todo entendimento. O mundo está desabando, as tribulações estão vindo, Satanás está aqui tentando todo tipo de armadilha e cilada contra a tua vida, mas você está aqui íntegro, em paz. Com toda aquela armação, ela é desfeita, ela é anulada. Lembra que Mordecai projetou contra os judeus lá no reino de Assuero, né? na Síria, Pérsia. Mas o povo foi lá, foi buscar em Deus, foi buscar em Deus a resposta, foi buscar em Deus a revelação, e Deus trouxe a mudança. Então tudo que foi preparado para você, e aqueles que vierem para você por um caminho, eles serão antecipados e fugirão por 7 caminhos. E vocês nadará atrás, como diz no livro de Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. As pessoas não vão entender o que está acontecendo, mas você vai entender porque você está em paz. E você vai ver a crise se transformando em bênção, a crise se transformando em milagre, porque o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Então, quando nós falamos desse texto de Hebreus, que fala sobre paz e santificação, sem a qual ninguém verá Deus, nós falamos primeiramente aqui sobre paz, sobre a paz como uma ferramenta para que você possa avançar, para que você possa estar estruturado na presença, para que você não tropece, para que você não inflame. Mas também nesse texto fala sobre santificação. E quando nós falamos de santificação, também está muito relacionado aos pés. Porque quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 5, nós vemos uma passagem onde Deus, ele confronta a Moisés a retirar as sandálias dos seus pés. 3, 5 diz assim: e ele disse: não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Queridos, eu sempre ficava curioso, e eu ficava assim, querendo ter entendimento desse texto. Por que tinha que tirar a sandália? E aí a explicação era que é um lugar santo. Eu falei, como Deus foi dado esse desafio, eu falei, tem que ter um contexto disso aí. E comecei a estudar, a pesquisar, e me veio uma revelação dos céus. Olha que interessante. Quando Deus ele fala a Moisés, tira a sandália dos teus pés, ele estava falando não só de um sinal de rendição e submissão. Ele estava falando que aquele lugar onde ele estava pisando, ele iria pisar, era um lugar santo. Nesse texto nós temos 3 revelações de Deus para a nossa vida. A primeira é que as sandálias, elas carregavam a poeira do caminho. Então quando Moisés ele se apresenta
diante da sarça, e Deus fala, tira a sandália dos seus pés, o que é que Deus fala para Moisés? Olha, tira tudo aquilo que você trouxe no caminho, para você poder entrar aqui. Para você acessar esse novo nível, você tem que mudar, você tem que ter santidade. Você não vai entrar aqui com todas as suas bagagens, com toda a sua sujeira que você trouxe. Uma das coisas que eu trabalho visitando pessoas, uma das coisas que eu mais tenho que estar atento é quando eu vou entrar na casa de alguém. Porque às vezes eu chego na porta da casa, pastor, está ali um bocado de sandália. Já tem uma mensagem para mim, você não vai entrar aqui com o seu sapato. E aí eu tiro a sandália. Não, por favor, não tira. A pessoa que eu digo, não tira a sandália. Mas eu não vou tirar. Já tem uma mensagem para mim, já tem uma percepção. Eles não entram em casa de sandália. Na minha casa eu tenho um hábito também de não entrar de sandália. Eles levam do lado de fora. Na casa eu fico descalço. Eu não levo todas as bactérias da rua para dentro da minha casa. Eu tenho uma cunhada, irmã da minha esposa, que é bem rigorosa. E quando às vezes eu estou com um pouco de pressa e passo na casa dela, a minha esposa está lá na casa dela e eu passo para pegar alguma coisa, eu não entro. Eu fico na porta, ela sabe. Eu não entro, porque eu não quero tirar o sapato, porque vai me dar trabalho, e depois ir lá pegar uma coisa simples e depois voltar para calçar a sandália novamente. Então, em alguns lugares, e principalmente no lugar santo, você não entra com a bagagem do mundo, com a sujeira do mundo, com a poeira do mundo. Você tem que tirar os seus pés, tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar é um lugar santo. Então, esse texto ele nos mostra que para entrar no santo eu preciso me desvincular do profano, preciso me desvincular daquilo que é do mundo. Porque nós estamos vivendo um tempo muito perigoso na igreja do Senhor. O tempo do relativismo, da verdade relativa. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo hoje no tempo da pós-verdade. Esses dias eu recebi um vídeo no Instagram de um pastor muito renomado, pastor amigo do Brasil, e ele fazendo uma live, e entra na live de uma lésbica, e essa mulher começa a falar, eu preciso, a igreja precisa me receber, precisa e tal, e ele começa assim a validar o comportamento. Ele falou, cara, um pastor muito renomado no Brasil, talvez alguns de vocês até sigam ele. Então o que nós estamos vendo hoje é que a igreja é obrigada a tolerar o que o mundo faz. As coisas passaram a ser relativas. A palavra não faz mal não. Não tem problema não. Eles não precisam ter muito cuidado. Porque o lugar de Deus é santo. Nós precisamos buscar a santidade dia após dia. E eu digo a vocês, isso não é fácil, isso é difícil, é complicado. Ser santo é complicado. E uma vez uma irmã ministrando lá na igreja que eu fazia parte, numa semana de adolescente que eu participei, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte, que a santidade do crente, o maior exemplo é a garça. A garça ela vive na sujeira, no lodo, no mangue, mas ela só anda branca. Se você olhar a garça, ela é toda branquinha, está lá no meio daquela sujeira, toda aquela maçã toda, mas ela não se contamina. Nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós não precisamos da validação do mundo para a nossa vida. Você não precisa que o mundo te aceite para você estar inserido no mundo. Você tem que estar, mas você não precisa ser igual ao mundo. Então tem comportamentos que o mundo faz que nós precisamos ser diferentes. Queridos, pode parecer uma besteira e algumas pessoas já coletam quando eu falei da Evangelho da Pós-Verdade, mas para mim não é. Uma das coisas que eu mais tive um choque, aqui não na cidade que é só, mas na região, é que é tolerável para muitos crentes o palavrão. Tolerável. As pessoas falam com uma naturalidade, porque às vezes eu estou conversando com um pastor, que o pastor fala, filho de você,
Então, nós precisamos entender que nós estamos, mas nós não somos. Nós não somos desse mundo. Então, você, para entrar no Santo dos Santos, você precisa tirar aquilo que não é de Deus. Você precisa arrancar o que não é de Deus. E você não precisa fazer o que eu estou falando, não. Porque o Espírito Santo, ele vai te revelar. Ele vai incomodar o seu coração. O que nós precisamos fazer é a oração que Davi fez e falar assim: solta-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias, solta-me, ó Deus, olha para mim e me guia para o caminho eterno, e me revela e me mostra. Davi fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer andar na santidade? Anda na palavra. Segue a Deus a revelação da palavra para a sua vida. O segundo ponto ligado nesse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, é que os pés descalços, ele também dá o contato direto com o sagrado. Quando você está descalço, eu estou descalço, eu estou sentindo a textura desse tecido. Eu estou sentindo como é que ele é, de que ele é feito. Se eu for para o piso, eu vou sentir o frio no piso. Mas de sapato, tudo diferente. De sandália, tudo diferente. Então, está aqui, vamos lá, a mesma coisa. Ou seja, para eu ter a conexão com o sagrado, eu preciso se tocar. Deus queria que Moisés sentisse, que Moisés apalpasse a presença de Deus. O que isso traz de entendimento? Antes de eu caminhar, ou de eu ir pelo Senhor, eu preciso tocá-lo, eu preciso me conectar com o sagrado, eu preciso estar ligado ao sagrado, eu preciso estar ligado ao toque do Espírito na minha vida. Então, quando Deus fala para Moisés ali: tira as sandálias dos seus pés, Ele está trazendo para Moisés essa revelação, esse entendimento. Olha, você precisa caminhar comigo, precisa sentir, você precisa ter relação, precisa ter intimidade, de caminhar comigo, de tocar a minha santidade. Então nós precisamos, queridos, dessa relação, dessa conexão. Deus quer te usar poderosamente. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando você vê alguém sendo usado por Deus para curar, para fazer milagre, você começa a sentir vontade de ser usado por Deus. Mas se você não tiver conexão com Ele, se eu estiver tocando, se você estiver sentindo, isso é muito perigoso. Quantos têm caído por não estar conectado com Deus? E quando você calça o seu sapato, você perde a conexão. Quando a gente fala de calçar esse sapato, trazendo o contexto que nós estamos falando, é de você voltar às práticas antigas. Quantos pastores, quantos líderes têm caído, pessoas usadas por Deus, mas perderam a conexão com o Santo. Acham que não precisam mais estar andando na presença de Deus, porque Ele é o bom, porque Ele tem o dom da palavra, porque Ele tem o dom da revelação. E ele não consegue perceber a armadilha que ele está entrando. Então, você quer ser usado por Deus de forma saudável, esteja conectado com o Santo. Esteja conectado com o Santo. Queridos, nós vemos em João um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus ele é abordado na casa de Simão por Maria, Maria se lança aos pés de Jesus e ela vai ali lavar os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Ela estava ali preparando Jesus para a crucificação. Ela estava preparando Jesus para o momento mais duro da caminhada de Jesus aqui na terra. Um momento tão pesado que Jesus pede ao Senhor e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aquilo ali era uma tribulação que Jesus estava passando. Mas ele tinha os pés lavados, santificados, ele estava em paz. Aí ele fala: todavia, seja feita a tua vontade. Quando você está em paz, a vontade de Deus era feita na tua vida. E Jesus, posteriormente, o que ele faz com os discípulos? Ele, ali na ceia, ele lava os pés dos seus discípulos.
como ele foi preparado por Maria, o que ele faz? Ele prepara os seus discípulos para também o cumprimento de um ministério, o cumprimento de um chamado, e que eles também passariam por tribulações. Jesus fala que Jesus lava os pés dele para quê? Para santificá-los e para trazer paz para eles, porque o ministério que Jesus estava entregando para eles era o ministério que chegaria até nós hoje. Então, eu quero finalizar essa palavra hoje com um ato profético. Eu vou convidar o pastor e a pastora, ela não gosta mais de pastora, mas ela é pastora, né? Pastora Paula, para nós ungirmos os pés da igreja nessa noite. Você vai tirar a sandália dos seus pés, vai tirar o seu sapato. Enquanto o Ministério do Louvor vai tocar um louvor, uma canção, o pastor vai ungir os seus pés para te preparar para esse novo nível, para essa nova dimensão, para esse novo ciclo que se inicia nesse ministério, para esse novo ciclo que se inicia nessa igreja. Então você vai ficar de pé nessa hora, meu querido. Você vai se pôr de pé agora. E eu não sei em que estado você chegou aqui. Não sei como é que está a sua mente, se sua mente está nas suas dívidas, se sua mente está na preocupação com o seu filho, talvez esteja nas drogas ou esteja no mundo. Não sei se sua mente está preocupada com qualquer outra coisa que possa estar te tirando do foco da presença de Deus, do foco do chamado de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus hoje vai te trazer uma nova unção. Deus hoje vai te trazer uma nova dimensão. Pastor Marcos também, homem, pastor Lianara também, vem cá, vamos ungir os pés desse povo. Pastor Júlio, então hoje está farto de pastores aqui. Pastor Júlio, pastor Marcos, pastor Lianara, eles vão estar aqui na frente, queridos. Os pastores vão ungir os seus pés com óleo e liberando uma unção profética nessa noite. Os seus pés caminharão em lugares que você ainda não caminhou. Os seus pés saltarão para dimensões que onde você não foi. E você vai viver o novo de Deus na sua vida. Vai viver uma nova dimensão. Vamos ficar de pé. Você que já tirou a sandália, você que já tirou o seu sapato, fique de pé e comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o Senhor e peça ao Senhor: Deus, eu quero viver na tua santidade. Eu quero viver um novo nível, um nível de paz, de santificação. Você pode fazer uma fila aqui, ó. E os pastores vão estar ungindo agora os seus pés. Pode fazer uma fila de homens e mulheres. São 4 pastores. Os pastores vão liberar palavras proféticas, palavras vindas do céu para a sua vida.
descalço desde quando eu voltei para Jesus. No dia que eu voltei para Jesus, lá na sede, foi no Peniel, eu chamei minha família no altar e eu pedi perdão. E o Pai Celestial falou: tira a sandália dos pés, eu nunca mais calcei. Eu não cheguei em igreja nenhuma para subir no altar calçado. Eu não consigo. Não tem mais jeito. Aí tem algumas pessoas que brincam comigo, mas é o pastor dos pés descalços, pastor. Não tem problema. Eu só consigo ministrar descalço. Eu só consigo falar em qualquer altar descalço. Mas essa colocação que o pastor Tiago trouxe hoje aqui é algo muito sério. É algo que nós carregamos muitas impurezas. E essas impurezas estão no nosso dia a dia. O mundo hoje está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Chegou a hora de dar um basta. Chegou a hora de a gente dizer: chega. Ah, mas tal igreja faz. Não importa, a nossa não faz. Nós somos um pouco diferente. Eu falo aqui, eu já falei algumas ministrações que eu fui. Eu vi há muito tempo atrás, eu estava afastado de Jesus. Eu vi uma ministração, um pastor disse que teve um desprazer e ao mesmo tempo prazer em conversar com Satanás. E ele perguntou a Satanás: de que é que você tem medo? Satanás: aquele povo que joelha e quer para dentro. É só o que me bota medo, os que faz a minha vontade. Então vamos mudar a estratégia. Paz, santificação para ver a glória de Deus. Tem preço, tem custo, mas vale a pena. Olha, nós mudar. Eu quero agradecer cada um de vocês aqui esta noite. Que Deus possa abençoá-los, derramar na misericórdia da graça dele. Obrigado pelos nossos pastores líderes, pastor Marcos Plenário aqui, pastor Júlio, toda a direção, por pastor Tiago Barbosa, pela família dele. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente e que seja multiplicado como na semente, a 1 por 30, por 60, por 100, em nome de Jesus.